Essa semana uma cena me tocou profundamente. Um padre celebrava uma missa e estava correndo tudo como sempre, o altar, o rito, a liturgia, até que entra um idoso na igreja chorando. E não era um choro qualquer, estava ali aos prantos, era dor profunda, de verdade. A notícia dura de que alguém muito amado da sua família tinha falecido. Ele acabava de saber que o neto tinha morrido. E ali, no meio da missa, acontece algo inesperado. O padre vê e entende. Acompanhe. Entende que naquele momento, a dor falou mais alto que qualquer rito religioso. Que o sofrimento pedia prioridade, que a vida pedia que se interrompesse a liturgia. E aí ele para. Para a missa, para o protocolo, para tudo que estava planejado. E um monte de gente nem entendeu aquele gesto. Teve até quem achou que aquilo era inadequado, estava fora de ordem, enfim. Mesmo assim, ele abre os braços, ele caminha até aquele homem, sem discurso, sem explicação, sem versículo, ele vai lá e só abraça. E talvez essa tenha sido a melhor pregação dessa semana. Jesus contou uma parábola parecida, inclusive. Um homem estava ali ferido à beira do caminho, machucado, quase morto. O religioso passa, vê a dor, segue em frente. Outro passa, também vê e continua o caminho. Até que vem o samaritano, o mais improvável, aliás, típico herói de Jesus, o herói improvável, o desprezado, que não tinha obrigação nenhuma. E ele para. E naquele dia, nessa semana, ali na igreja, o padre escolheu não ser o religioso que passa reto. Ele escolheu ser o samaritano. Ele escolheu não seguir a missa como se não tivesse nada acontecendo. E aí ele para, se aproxima, toca e abraça aquele homem. Porque o evangelho não é só algo que se proclama. É algo que interrompe a nossa agenda quando tem alguém ali ferido no meio do caminho. E às vezes, seguir o rito religioso é mais confortável do que se deixar afetar pela dor de quem está perto. A maior pregação não veio ali do altar, veio da vida. Não veio da boca, veio do abraço. Naquele instante, Jesus não foi explicado, Jesus foi vivido. Porque quando a dor entra pela porta da igreja, o evangelho não pode ficar sentado no banco. Na parábola, o samaritano virou o próximo. Naquela missa, o padre virou o samaritano. E talvez hoje a fé cristã precise menos de gente que sabe o caminho do altar e mais de gente que enxerga quem está caído no meio do caminho. A gente precisa de menos gente que conhece o caminho da religião. E naquele dia a missa foi interrompida. Mas o evangelho seguiu em frente. Porque fé que nunca interrompe talvez não esteja seguindo Jesus. Talvez esteja só funcionando bem, mantendo a religião. E às vezes ser fiel a Jesus é ter a coragem de parar tudo, parar toda e qualquer agenda, para simplesmente abrir os braços, olhar nos olhos e abraçar quem de fato está chorando no caminho, ao nosso lado, ao nosso redor. Que Deus nos ajude a termos uma fé que mais do que crida, é uma fé vivida e expressa dessa forma.